eu sou Arely Sequim, psicóloga, doutoranda em psicologia clínica e faço parte da Recriar. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre os estilos parentais e o uso de drogas. Bom, os estilos parentais, eles têm a ver com a combinação entre amor e limites entre um adulto e uma criança. Então ele pode ser aplicado tanto a pais e filhos, mas também a outros cuidadores que cuidam dessa criança ou desse adolescente. Pode ser uma avó, uma tia, uma madrinha, um casal homoparental. E aí é nesse clima que se observa qual é o estilo de interação entre pais e filhos, tá? E aí aqui a gente tem um modelo de como que esses pais e filhos se interagem, e aí a gente tem tanto muito limites quanto poucos limites, e também muito amor e pouco amor. E essa combinação entre limites e amor dá então a origem a 4 tipos de estilos parentais diferentes. 3 deles são fatores de risco para o uso de drogas e um seria fator de proteção para o uso de drogas. E aí, qual é a relação então do estilo parental com o uso de drogas? Em geral, pais que são muito permissivos, ou então ao contrário, pais que são muito autoritários ou muito controladores, eles tendem a fazer com que os filhos não encontrem muito espaço de diálogo para conversar com os pais sobre si, sobre o mundo que os cerca, sobre as suas emoções. E aí isso faz com que a criança ou o adolescente comece a buscar nos amigos e nas drogas o apoio para enfrentar os problemas e para fugir dos conflitos. Outra coisa também que é bastante importante da gente levar em consideração é que em algumas famílias o primeiro contato com o álcool se dá por influência dos pais e às vezes por incentivo dos pais, né? Às vezes a gente tem festas de crianças, por exemplo, onde os pais consomem bebida alcoólica naturalmente, né? Sem levar em conta que isso é uma droga lícita, mas que pode levar à dependência e pode prejudicar o filho. E aí, todas essas questões, então, elas estão na dissertação da Ana Miranda, de 2016, que vocês podem encontrar na internet para ler mais sobre o assunto. O primeiro estilo parental é o estilo indulgente. Como são os pais desse estilo parental? São extremamente afetivos, são super compreensivos, mas são pais muito condescendentes e são pais extremamente protetores. Esses pais, eles não estabelecem limites para os filhos e, em geral, eles exigem pouca responsabilidade. Você já viu aquele pai ou aquela mãe que vai buscar o filho na escola e aí ele pega a mochila do filho, bota nas costas e leva? Às vezes a mochila do filho não tá nem tão pesada e a criança ou o adolescente conseguiria levar aquela mochila numa boa. Mas esse é o estilo de pai que leva a mochila do filho a vida toda. Serve como uma grande metáfora de pais que são super protetores e que às vezes não ajudam o filho a criar independência, a criar autonomia. E aí essa ausência de autonomia vai criando filhos que têm uma baixa competência social, tem um baixo autocontrole, porque a gente aprende a se controlar quando os nossos pais começam a nos ensinar os limites. São filhos que têm pouca motivação para novos desafios, porque nunca são desafiados pelos pais. São filhos que têm pouco respeito às normas e às pessoas. Por quê? Porque eles não aprenderam a respeitar os pais em primeiro lugar. Eles não aprenderam essa questão do limite. E aí, em geral, eles levam isso para os outros ambientes onde eles frequentam. A escola, a universidade, o local de trabalho, né? Essa ausência de respeito vai se generalizando para outros ambientes. E aí são filhos que têm carências em autonomia, não aprenderam a ser autônomos porque não foram desenvolvidos pelos pais em relação a isso. E são filhos que lá no fundo têm baixa confiança em si mesmo e uma baixa autoestima. Porque a nossa autoestima, ela aumenta à medida em que a gente faz alguma coisa e é bem sucedido. Então a gente se sente bem consigo próprio, mas se os nossos pais fazem as coisas pra gente o tempo inteiro, como a nossa autoestima vai ser trabalhada? E são filhos também que têm uma insegurança e uma instabilidade emocional muito grande, por conta dessa ausência de limites oferecida pelos pais. E aí, em geral, também são crianças e adolescentes que têm uma dificuldade muito grande em se responsabilizar pela ausência dos seus atos, né? Ou pela consequência dos seus atos. Por quê? Porque eles não aprenderam a se responsabilizar por isso,
lá no começo da primeira infância, né? Os pais não oferecem essa responsabilização para os filhos. Em segundo lugar, a gente tem um outro estilo de pais, que é o estilo negligente. E aí, nesse caso, são pais que não estabelecem limites e nem regras, mas também não demonstram uma afeição, né, uma compreensão pelos filhos. Então, é um ambiente onde falta limites e falta amor. E aí, em geral, uma criança ela vai respeitar um adulto ou porque o adulto impõe limites e a criança vê aquele adulto como uma autoridade, ou porque o adulto demonstra muito afeto e às vezes a criança, por admirar aquele adulto, por ter um afeto por ele, começa a obedecê-lo. E aí quando faltam essas duas coisas, a gente tem uma combinação muito perigosa. E aí como são esses filhos? São filhos que têm um baixíssimo autocontrole, porque não aprenderam a ter limites. São filhos que têm comportamentos impulsivos, então fazem as coisas sem pensar. Às vezes têm comportamentos extremamente agressivos, em algumas situações para chamar a atenção. E aí eu costumo dizer que só chama a atenção quem não a tem. Então muitas vezes aquela criança, aquele adolescente que quer chamar a atenção é porque ele não a tem, principalmente em casa. São filhos que têm uma pouca motivação, uma baixa capacidade de esforço, porque não aprenderam a ser desafiados pelos pais. E, em geral, são filhos imaturos e pouco competentes socialmente. Porque para a gente conseguir conviver em sociedade, a gente precisa aprender a obedecer regras. E essas regras, elas funcionam em todos os lugares, na escola, no local de trabalho. Mas se essa criança ou se esse adolescente não aprendeu a seguir regras em casa, ele vai ter uma dificuldade muito grande de conviver em grupo. E, em geral, essas dificuldades começam a aparecer na escola. E em seguida a gente tem o estilo de pai autoritário, tá? São pais que têm uma atuação muito rígida, muito estrita, gostam muito do cumprimento de regras e têm altos níveis de obediência. Esses pais às vezes usam práticas muito coercitivas, então eles dão muito castigo, e aí pode ser tanto um castigo físico quanto um castigo psicológico. Eles monitoram constantemente os filhos, e isso causa um estresse muito grande. E aí, em geral, pais que são muito autoritários, a gente tem uma ausência de expressão de afeto e uma ausência de compreensão. Não é exatamente que um pai autoritário, ele não tem afeto pelo filho ou ele não goste, mas ele tem uma dificuldade de demonstrar esse afeto. Porque às vezes ele pensa que demonstrando esse afeto, ele vai parecer fraco, ele vai perder a autoridade sobre o filho. Às vezes são pais também que quando foram filhos não receberam afeto dos pais. Então não tem um repertório, né, de habilidades para demonstrar afeto para esse filho. E aí, em geral, são pais que invalidam os sentimentos dos filhos e não se conectam com as emoções dos filhos. E aí, em geral, são pais que batem nos filhos e falam que é para o filho não chorar. Às vezes é um pai que não entende o sofrimento do filho, o filho começa a chorar, ele não consegue entender qual que é a necessidade daquela criança ou daquele adolescente. E aí, como são os filhos desses pais? Eles têm baixa autoconfiança, uma baixa autonomia, porque aprendeu a viver com o outro, impondo regras, dizendo para ele o que ele tem que fazer. Então ele aprende a ser assim. Que tem pouca criatividade, pouca espontaneidade, porque ele não consegue ser ele mesmo. Ele aprendeu muito a andar sobre uma linha, né, sobre uma regra. E, em geral, são pessoas que procuram agradar todas ao seu redor, porque eles aprenderam que para ser amado pelos pais, eles precisam agradar os pais. Em geral, são crianças ou adolescentes que têm uma dificuldade de formação da identidade, têm uma identidade débil, porque ele não sabe quem ele é. Ele aprendeu a viver sempre sobre as regras, né, sobre os comandos dos pais. E em algumas situações a gente tem crianças e adolescentes que são extremamente impulsivos, extremamente agressivos. Então, às vezes, um pai autoritário, às vezes um filho vai ser aquela pessoa mais tímida, com uma dificuldade de dizer não, e às vezes o outro filho vai ser extremamente agressivo, né, para conseguir lidar com aquele pai e sobreviver àquele ambiente. E por último, a gente tem um estilo parental autoritativo, né, que desses 4 estilos é esse que está aqui no canto, que combina muito amor e muitos limites, tá? Como que é esse estilo? São pais que estabelecem limites claros e consistentes, mas são pais também que ao mesmo tempo conseguem demonstrar amor e demonstrar afeto, né, para as crianças ou então para os adolescentes.
E aí, quando a gente olha para a mídia, a gente tem poucos exemplos na mídia de famílias que funcionam adequadamente, de uma forma saudável, né? Eu fui procurar, encontrei pouquíssima coisa, mas eu deixo aqui como sugestão para você assistir A Família Valentins, que é um documentário do Globoplay que mostra uma interação familiar saudável, né? Uma interação familiar que poderia ser copiada, digamos assim, por algumas famílias. E aí, para você que é professor ou professora, como é que você pode lidar com os estilos parentais na escola? Eu sugiro a criação de grupos de pais, grupos para orientar os pais, principalmente para aqueles pais de crianças que estão na educação infantil ou nas primeiras séries do ensino fundamental, são pais mais abertos a participar mais da escola. E também a parceria com serviços de saúde e serviços de assistência social do território, para que se possam ser criadas aí oficinas para ajudar os pais a terem uma melhor conduta com os filhos, a observar o que eles têm feito, a refletir e a levar os pais a fazerem algumas mudanças nesses comportamentos. Então aqui estão as referências do material que eu passei. Eu agradeço por você estar comigo até aqui. Um abraço.